Glórias ao Senhor. Quantos aqui estão felizes nessa manhã? Digam amém. Eu estou muito feliz por aquilo que Deus está fazendo. Domingo passado nós tivemos a consagração do nosso pastor Evan Gilbert. Foi incrível, foi poderoso e, enfim, essa semana ele já foi enviado para, na verdade, ele tem uma esposa brasileira, então ele foi para Minas. Ele foi para Ipatinga. E de Ipatinga ele vai voltar para os Estados Unidos. Dia 4 de agosto agora nós teremos um culto em Sarasota, na Flórida. Se você quiser ir, vamos. Amém? Quantos creem que vão? Não, só você que crê, levanta a mão, eu creio. Então nós iremos ter dia 4 agora o nosso culto, vai acontecer em um cinema. Eu creio que vai ser poderoso. Está em média de 30, 40 pessoas aqui da igreja, já estão indo para lá. E eu creio que vai ser poderoso e eu acredito que vai ser uma cultura na nossa igreja, onde as pessoas daqui vão para lá, amém? Amém por isso. Em agosto agora, nós iremos iniciar o nosso CNH. Para quem não sabe, o CNH é o Construindo Nossa História. Nós estamos falando sobre legado. Então, nós iremos começar a nossa expansão física, né? Vamos construir o terceiro andar, esse terceiro andar, amém? Glória a Deus por isso. Vamos ter o terceiro andar, vamos começar a dar início ao terceiro andar. Esse terceiro andar, a gente sente que Deus está chamando para essa nova estação desse terceiro andar, onde vai, é uma sala para os adolescentes. Então, papais, ficam animados por isso. Essa sala vai ser uma sala para os adolescentes, onde nós iremos iniciar esse segundo semestre. Temos muita coisa a ser feita e é isso aí. Deus é bom. Eu tenho um tema da mensagem nesse momento. Uma das coisas que Deus tem falado no meu coração, o tema dessa mensagem é se fortalecendo no Senhor. Sabe, não existe vitória sem batalha. Não existe vitória sem batalha. Todos nós estamos tendo batalhas diárias. Todos nós temos lutas diárias, sim ou não? Todos nós temos lutas diárias. Todos nós estamos sob pressão. E uma das coisas que Deus tem falado no meu coração é sobre se fortalecer no Senhor. Abre a tua Bíblia aí, 1 Samuel 36. 1 Samuel 36. Quantos acharam? Então, amém. Fala o seguinte: Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor. É interessante que nós vamos ver aqui que Davi, ele se fortaleceu no Senhor. Diga comigo, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Diga novamente, Davi fortaleceu no Senhor, seu Deus. Eu quero que você foque nisso, porque nós vemos aqui que Davi estava se fortalecendo no Senhor, seu Deus. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Então, antes dessa história, quando seus homens queriam arrancar a sua cabeça, a Escritura diz que Davi tinha uma promessa de Deus. E essa promessa é que ele seria rei de Israel. Então, nós vemos aqui que Davi começa agora a correr nessa direção. E ele começa agora a ser promovido por Deus. Ele mata Golias, ele consegue um emprego no palácio do rei Saul, ele é promovido para ser escudeiro, e depois ele é promovido para ser o general do exército. Depois Davi, ele casa com a filha de Saul. Então, parecia tudo estar se encaixando. Você sabe aquela palavra que parece tudo está se encaixando, a promessa de Deus está vindo sobre a sua vida, o favor de Deus está vindo sobre a sua vida, até o momento que Davi teve uma guinada drástica. Ele começa agora a ser perseguido pelo teu próprio sogro. Deixa eu falar, a pior coisa da tua vida é ser perseguido pelo teu próprio sogro. Coisa que tem um sogro abençoado, digo amém. Ele começa a ser perseguido pelo seu sogro, ele começa agora a viver uma vida de... As pessoas começam a conspirar contra ele. E sabe qual é interessante? Em 1 Samuel 27, abre tua Bíblia lá, 1 Samuel 27, a gente vai ler alguns versículos. Fala o seguinte: Davi, em sua angústia, pensou: algum dia serei morto por Saul. É melhor fugir para a terra dos filisteus. Então Saul desistirá de procurar-me
por todo Israel e escaparei dele. Agora, nós vemos aqui como um homem de Deus pode ter uma ideia tão estúpida. Ele está vivendo sob pressão, ele está vivendo sob angústia, e ele tem uma ideia, fala assim, eu prefiro ir para a terra dos filisteus, porque lá o rei Saul não vai me perseguir. Ele preferiu ir para uma terra dos seus inimigos, onde ele tinha acabado de matar Golias. Ele preferiu ir para a terra de pessoas que eram contra ele, simplesmente para não ser perseguido por Saul. Muitas vezes os desgastes nos levam a tomar decisões que nem o próprio inimigo havia planejado para nós. Muitas vezes quando nós estamos desgastados, muitas vezes quando nós estamos cansados, nós tomamos decisões precipitadas. Faz sentido isso? Coisa que já tomaram decisões precipitadas nos desgastes do descanso. Muitas vezes nos desgastes no descanso nós tomamos decisões precipitadas. Era isso que estava acontecendo na vida de Davi. Porque Davi, ele se cansou de esperar que Deus mudasse as coisas. Ele cansou, ele submeteu a um líder incircunciso. Sabe, com certeza essa foi a época mais sombria de Davi. E nós vemos aqui, Davi, ele cede à pressão. E como resultado, vimos os amalequitas destruindo toda a sua aldeia, levando as suas mulheres, os seus filhos, né? E nós vemos aqui que agora Davi, ele começa agora a ser pressionado pelos seus soldados. E algo interessante, que Davi foi culpado até certo ponto. Talvez você esteja passando pela mesma situação. Ao invés de você resistir, você está cedendo à pressão da vida. Talvez você está passando pelo mesmo momento, quando você teve uma palavra de Deus, você teve uma palavra profética, cara, Deus vai transformar a minha família, Deus vai mudar a situação, Deus vai mudar a minha perspectiva. Você está passando por uma situação, você está orando por essa palavra, já tem 5, 10 anos, 11 anos, 12 anos, você está orando por essa palavra, mas nada está acontecendo na tua vida. Coisa que já passaram por certos momentos da tua vida, que você tem uma palavra de Deus, mas nada está acontecendo na tua vida. Parece que ao invés de melhorar, piora. Sim, faz sentido? Ao invés de melhorar, parece que piora. Eu me lembro que em um momento da minha vida, nos meus 20 anos, cara, eu senti um romper de Deus. Deus começou a trazer um romper da minha vida, uma aceleração. Você sabe aquele favor de Deus que acontece na tua vida e de repente acontece, o de repente de Deus, né? Demora muito tempo, mas acontece em um ano. Aconteceu em um ano, prosperidade financeira, ministerialmente as coisas decolando. E eu me lembro que Deus me deu a palavra, olha, deixa eu falar para você, você precisa casar. Eu falei assim, amém. Falei, logo agora, Deus. Você precisa casar. Eu me lembro que eu tava de namorico com a Flávia, eu olhei nos olhos dela, falei assim, meu bem, falei, Flávia, no carro, em agosto a gente casa. Não agosto de Deus, tá, gente? Falei em agosto. Em agosto a gente vai casar, Flávia. E faltava, só 5 meses. Ela, como assim? Em agosto a gente casa. É com você ou é com você? Então a gente casa em agosto. Por quê? Porque eu ouvi uma palavra de Deus. Eu sinto, cara, se eu estou vivendo esse favor de Deus, solteiro, imagina casado. Eu pensei, já fiz o cálculo. Falei, cara, se eu estou vivendo o favor de Deus solteiro, a provisão está vindo, a prosperidade está vindo, o ministério está decolando, imagina casado. Eu falei assim, meu Deus, eu vou flutuar. Enfim, a gente fez o casamento, foi muito bom o casamento, né? Teve festa, graças a Deus, fartura, né? A primeira viagem dela já foi uma viagem difícil, a gente foi para Nova York passar a lua de mel, então tudo estava fluindo. Favor de Deus, favor de Deus. Olhando para ela, para minha esposa lá na Times Square, falando, meu Jesus, glória a Deus. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Eu olhando para ela, ela feliz. Primeira vez, eu tinha saído dentro de Aparecida de Goiânia, foi para Nova York. E, enfim, acostumado com Caldas Novas, com Araguaia, está lá em Nova York. Viu, meu bem? Deus está prosperando. Beleza. Quando a gente volta dos Estados Unidos, eu falei assim, uau, agora vai ser o meu melhor momento. Meu melhor tempo agora. Aí sabe o que começa a acontecer? Ao invés de prosperar, começa agora a arruinar. Os meus negócios não estavam dando mais certo.
o dia estava acabando. Eu já estava, Deus, o que está acontecendo? É a tua promessa. É o teu favor. O Senhor falou que eu ia para uma nova estação. O Senhor falou que eu ia para um novo tempo. Deus, e deu silêncio, em silêncio. E de repente as coisas começam a acontecer. De repente as coisas começam a ficar tão ruins que eu falei assim, o homem é pegado a carro, sim ou não? Graças a Deus aqui não. Mas, amém. Eu estava pegando meu carro, falei assim, cara, tem que vender o carro para pagar as contas. Enfim, tudo que eu colocava a mão, em vez de prosperar, dava ruim. Ministerialmente, as coisas davam ruim. E cara, eu estava passando por aquele momento. De repente, a Flávia estava em Nova York, feliz. De repente, ela estava no Brasil. Eu falei assim, meu bem, eu lembro do dia do nosso casamento. Aniversário de casamento. Quando você está sem dinheiro, você não lembra do aniversário do seu casamento. E ela falou assim, meu bem, é o nosso aniversário. É o nosso aniversário. Meu bem. Eu lembro que no primeiro você me deu uma joia. No segundo, amém? O que a gente vai fazer? Eu falei assim, meu bem, boa ideia. Vamos fazer uma coisa diferente hoje? Vamos jantar em casa? Você faz aquele macarrão meu preferido. Ela falou assim, ok, meu bem. Amém por isso. Então, a gente comeu o macarrão preferido. E ela olhou para mim e começou a chorar. Eu disse, o que aconteceu, meu Deus? Você sabe quando está tão triste o ambiente? Ela começa a chorar. Ela falou assim, nem para você ficar arrumado no nosso jantar. Nem para você, eu estou lá sem camisa no jantar. Nem para você ficar arrumado no nosso jantar, começa a chorar. Eu não me importo se a gente está passando pelas circunstâncias, eu não importo se a gente está passando por problemas, pelas diversidades, mas assim, a gente tem que celebrar. Aí eu me lembro, eu falei, cara, eu olhei, falei assim, tive uma ideia. Não vou terminar, né? Tive uma ideia, brilhante ideia. Lembra como foi hoje? Olhei na minha conta, a gente tinha acabado com... A gente comeu o meu macarrão preferido, né? Macarrão preferido. Eu falei assim, arrumei. Ela, para onde a gente vai? Fica tranquilo. Eu olhei na minha conta. Tinha R$60. Eu falei assim, é um bom plano. Beleza, arrumei. Aí eu levei ela para o Paris 6. Falei assim, ó, tem uma sobremesa aqui, que é esse valor, não passa disso. É esse valor, só dá para pedir uma água. Pode ser? Ela, nossa, já estava feliz. A gente tirou uma foto, né? Gente, não se engana, Instagram engana muito, tá? A gente tirou uma foto, a gente celebrando assim, uau, 3 anos de casado. Assim. Sabe? Todos nós passamos por pressão em nossas vidas. Está comigo? Todos nós. E era isso que estava acontecendo na vida de Davi. Davi estava sendo pressionado por todos os lados. Talvez você esteja passando pela a mesma situação. E por causa da maldade, o amor de muitos se esfria, sabe? Quando você não vê as coisas acontecendo, sim ou não? Quando você não vê as coisas rompendo na sua vida, você fala... Quando você vê a injustiça acontecendo, o seu amor se esfria. Você não tem mais fé, você não tem mais ânimo. Você não consegue se alegrar no Senhor. E nós voltamos o texto aqui, que os homens de Davi, eles queriam matar Davi. Mas Davi faz algo que me trouxe um encorajamento pessoal. O que fazer quando a promessa de Deus não se cumpre, ao invés de melhorar, piora? Sabe o que Davi fez? Davi se fortaleceu no Senhor. O que eu quero que você observa é que a Bíblia não diz que Deus fortaleceu Davi. Não, a palavra de Deus fala que Davi se fortaleceu no Senhor. É interessante
que Davi, ele não chega para Deus, porque quando nós estamos passando por certas situações da nossa vida, nós começamos a questionar Deus. Deus, o que eu estou fazendo de errado? Quantos aqui já fizeram isso? Deus, parece que eu olho para o lado, a pessoa que não é, a pessoa que é ímpia está prosperando. Eu olho para o outro lado, a pessoa que está fazendo errado está prosperando. Davi não questionou Deus, falou, Deus, o que está acontecendo? Davi não questionou. A palavra de Deus fala que Davi fortaleceu o Senhor. Sabe, muitas vezes nós estamos buscando uma estratégia, muitas vezes nós estamos buscando uma solução, muitas vezes nós estamos buscando uma direção. Talvez Deus até te deu uma estratégia, mas você não tem força para você cumprir aquilo que Deus está te dando. O que você precisa é ter força. O que você precisa é fortalecer no Senhor. Porque quando você fortalece o Senhor, você tem uma estratégia. Quando você fortalece o Senhor, você tem uma direção. Quando você fortalece o Senhor, Deus te dá a solução. Então nós precisamos fortalecer no Senhor. Sabe, muitas vezes pessoas estão desapontadas, cansadas, desanimadas. E nós precisamos, nesse momento agora, não é de uma clareza. Deus, o que o Senhor quer fazer? Não, a gente precisa de uma fortalecer o Senhor. É interessante que quando a palavra de Deus fala que quando Davi se fortaleceu no Senhor, agora ele pede uma direção para Deus. Algo que você precisa entender. A última batalha, essa era a última batalha antes de Davi se tornar rei. Essa pressão que Davi estava enfrentando era a última batalha. Sabe, o inimigo sabe quando está prestes a virar uma chave sobre a tua vida. Por isso que ele vai tentar lançar o seu melhor golpe. Talvez você está sofrendo uma pressão na tua vida. Sabe o que é sinal? Isso é sinal? É sinal que Deus está te levando para uma nova temporada. Quantos aqui recebe isso? Quantos aqui recebe que Deus está te levando para uma nova estação da tua vida? Sabe? E tudo que você precisa é perseverar. O estresse surge quando há uma diferença entre as demandas colocadas sobre nós e a nossa capacidade de atendê-las. Muitas vezes oramos para aliviar o estresse, mas devemos orar para que Deus aumente a nossa força. Então, o estresse é um sinal de que o peso da responsabilidade é maior que a sua força. Mas a Bíblia fala que aqueles que esperam do Senhor renovarão as suas forças. Então muitas vezes nós fazemos uma oração: Deus, tira o meu estresse. Deus, eu quero que o Senhor tire. Deixa lá, não faça essa oração. Porque se você pedir para Deus tirar o seu estresse, Deus vai ter que tirar o teu trabalho. Está comigo? Se você pedir para Deus tirar o teu estresse, Deus vai ter que tirar o teu cônjuge. Se você pedir para Deus tirar o teu estresse, Deus vai ter que tirar o teu filho. Faz sentido isso, gente? Mas, ao invés de você fazer essa oração, você precisa fazer: Deus, não tira o meu estresse. Eu quero que o Senhor me dê forças para suportar. Eu quero que o Senhor me dê forças para prosseguir naquilo que o Senhor tem sobre a minha vida. Porque parte da vida é carregado um peso de responsabilidade. Deus nunca nos dá coisa que nós não conseguimos suportar. Olha para o teu irmão e fala assim: irmão, você consegue suportar. Não, olha com fé e fala assim: irmão, você consegue suportar. Sabe, nós conseguimos suportar. Então, nós precisamos entender o seguinte: como eu posso fortalecer no Senhor? Como eu posso me fortalecer no Senhor? Primeiro ponto para você se fortalecer no Senhor é: cante ao Senhor. Em Êxodo 15:12 diz: o Senhor é a minha força, a minha canção, Ele é a minha salvação, Ele é o meu Deus, eu o louvarei, ó Deus, o meu Pai, eu o exaltarei. Sabe, a adoração, ela muda a perspectiva. Você precisa continuar adorando até que haja um quebrantamento da sua vida. Sabe, a adoração, quando nós começamos a adorar, a atmosfera é mudada. A adoração é um estilo de vida. Então tudo que você faz, adora o Senhor. Tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você centraliza, Deus, adora o Senhor. Então nós precisamos adorar o Senhor. Adorar não tem a ver simplesmente com música, está comigo? Simplesmente a gente está aqui adorando. Não, adoração é um estilo de vida. Então se você é
um bom funcionário, você está adorando o Senhor. Se você é um bom patrão, você está adorando o Senhor. Está comigo? Se você serve as pessoas, você está adorando o Senhor. Se você é generoso, você está adorando o Senhor. Porque a adoração é a resposta da revelação de quem Deus é. Eu entendo sobre Deus, mas uau! Eu começo a adorar a Deus em todas as áreas da minha vida. Agora, louvor também é uma resposta da revelação de quem Deus é, mas louvor é de uma forma física. Então, quando eu levanto as minhas mãos, eu estou louvando ao Senhor. Sabia? Sabe aquele momento que o João vai falar assim, levanta as mãos? Ele está te ensinando a louvar o Senhor. Porque louvor é uma resposta física. Quando você levanta suas mãos, você está louvando ao Senhor. Quando você abre a tua boca, você está louvando ao Senhor. Quando você contempla, você está louvando ao Senhor. Quando você se prostra, você está louvando ao Senhor. Mas não adianta você louvar se você não sabe o que é adoração. Porque talvez você esteja louvando pelo ambiente. Está comigo? Todo mundo está levantando a mão, calma aí, vou levantar a mão também. Todo mundo está batendo palma, não. Muitas vezes nós estamos louvando na emoção. Mas não existe louvor sem adoração. Agora, adoração é uma resposta. Então, o que é adoração? Adoração é quando você é obediente à palavra de Deus. Adoração é quando você ouve a palavra de Deus e você é obediente. Então, nós precisamos entender que cantar ao Senhor nos fortalece. Quando você canta sobre a bondade de Deus, quando eu falo sobre cantar sobre a bondade de Deus, eu não estou falando cantar as músicas de sofrência, não. Está comigo? Eu estou falando de cantar a música funk, não. Isso não vai te fortalecer. Quando eu falo sobre cantar ao Senhor, é você cantar sobre a bondade de Deus. Lucas, mas eu estou cantando a sofrência, eu não estou me fortalecendo, irmão. Não vai mesmo. É cantar sobre a bondade de Deus. É cantar sobre quem é Deus. Você começa a abrir a tua boca. Sabe quantos momentos na minha casa, chego lá, crio um ambiente, começo a adorar o Senhor, a atmosfera começa a mudar, meu coração começa a encher de esperança. A perspectiva começa a mudar. Então, o primeiro ponto para você fortalecer o Senhor, cante ao Senhor. Segundo, falando em línguas. 1 Coríntios 14, 4. Fala o seguinte, quem fala em línguas edifica a si mesmo. Mas quem profetiza edifica a igreja. Sabe, é importante perceber que isso não é algo que Deus irá fazer por você. Deus te deu o Espírito Santo. Coisa que tem o Espírito Santo, digo amém. Deus te deu o Espírito Santo, mas quando você fala em línguas, você está edificando-se em Espírito. Muitos de nós somos como termômetros, informando a temperatura da nossa vida. Mas quando nós falamos em língua, a sua boca se torna um termostato. Isso muda a temperatura, a atmosfera da sua vida. Então quando você fala em línguas, você edifica a si mesmo. E Isaías 28 diz, pois bem, com os lábios trópegos e línguas estranhas, Deus falará a este povo. Deixa eu falar para você, quando você fala em línguas, você recebe o renovo, você recebe o descanso. Por isso que é importante, talvez você que ainda não tem o dom de línguas, você precisa buscar isso. Está comigo? Você precisa buscar, porque é uma ferramenta importante na vida do cristão. Quantos aqui querem ser batizados pelo Espírito Santo? Sabe, é uma ferramenta importante na vida do cristão. E quando você começa a falar em língua, quando você sabe, parece ser loucura, mas para o mundo é loucura mesmo. Mas para Deus, sabe, para aquele que tem o fogo do Espírito Santo de Deus, é o poder do Espírito Santo. Então, você precisa aquecer o teu espírito. Quantas horas eu já gastei orando em línguas? Estou no carro, orando. Presta a acontecer uma reunião, eu estou orando. Porque a palavra de Deus fala, aquele que ora em línguas, edifica a si mesmo. Aquele que ora em línguas, o Espírito Santo de Deus está intercedendo por você. Quantos que querem que o Espírito Santo de Deus interceda por você? O Espírito Santo de Deus começa a interceder por você. Terceiro ponto para você fortalecer no Senhor é, fale com a sua alma. Salmos 42, 5 diz, por que está tão triste a minha alma? Porque se perturba dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus,
pois eu ainda o louvarei, ele é o meu Salvador e o meu Deus. Salmos 42:6 fala: minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Sabe, Davi falava consigo mesmo, pois ele falava assim: coloca, minha alma, a esperança em Deus. Coloca a sua esperança em Deus. Sabe, quando você está exausto, você começa a viver a partir da sua alma e dos seus pensamentos. E algo que você precisa entender é que a sua alma, os seus pensamentos não são confiantes. Não é algo de você confiar. Não é algo que você deve confiar. Se você vive a partir das suas emoções, é ou não é? Tem momentos que você acorda feliz, com a emoção lá em cima. Tem outro dia que você quer desistir de tudo. Você não deve confiar nos seus pensamentos. Agora, quando você conversa com a sua alma, quando você está conectado com o Espírito Santo de Deus, quando você está conectado com aquilo que Deus está dizendo sobre a sua vida, você também está conectado. Quando você está conectado com aquilo que Deus está dizendo sobre a sua vida, você começa agora a andar de uma perspectiva diferente. Deixa eu falar, você não é os seus pensamentos. Você é o Espírito conectado com Deus, que pode dizer à sua mente o que pensar. Sabe, o inimigo, ele tenta confundir, fazendo você acreditar que os seus pensamentos pensam por conta própria. Se tudo que você fizesse, aliás, se tudo aquilo que você pensasse, você fizesse, daria ruim, sim ou não? Quantos aqui já tiveram pensamentos absurdos? Falei, meu Deus, eu estou pensando sobre isso. Quantos aqui já tiveram? Se você, tudo que você pensasse, você fizesse, meu Jesus, não ia dar bom. Mas o que você precisa? Você precisa conectar com o Espírito Santo de Deus. Em outras palavras, você precisa entender que a sua alma é como uma criança. Ela precisa ser treinada. Suas emoções são imaturas e mudam. Seus pensamentos não são confiáveis. Você precisa treinar a sua alma. Como você treina a sua alma? Falando para a sua alma: aquieta minha alma. Coloca a sua esperança em Deus. Você precisa treinar. Você precisa falar com a sua alma. Quarto ponto: fortaleça outras pessoas. Sabe, isso é importante porque nós vemos aqui que Davi, quando ele se fortaleceu no Senhor, ele tem uma direção de Deus. Agora ele ajuda uma pessoa que estava na pior situação do que ele, vivendo a pior situação que ele. Davi, ele ajuda dando comida, dando água. E nós vemos aqui que José serviu trazendo os sonhos dos seus amigos, mesmo estando na prisão. Jó orou pelos seus amigos, mesmo passando por momentos difíceis. Como Jesus, que mesmo na cruz, trouxe salvação à vida de um criminoso. Sabe, nós temos desculpas para não servir, mas servir é uma doação de si mesmo. Servir revela Cristo. Então, quando você serve outras pessoas, você está se fortalecendo no Senhor. Deixa eu falar, como cristão, você precisa procurar servir. Está comigo? Como cristão, você precisa procurar servir. Eu lembro que eu estava conversando com uma das pessoas, e essa pessoa, eu estava tendo um discipulado com essa pessoa, e essa pessoa começou a reclamar. Sabe aquela pessoa que você senta e só reclama? Ela não consegue ver nada de bom que está acontecendo na vida. Conhece esse tipo de pessoa? Não consegue ver nada de bom. Essa pessoa começou a reclamar, e eu só ouvindo. Ah, porque minha vida está assim. Eu falei assim, eu te conheço quantos anos? Ah, já tenho 6, 7 anos. Aí você, pois é, você já reparou que 6, 7 anos você só reclama? Você não celebra aquilo que Deus está fazendo sobre a tua vida. Você não celebra os pequenos milagres. Você não honra aquilo que Deus está operando sobre a sua vida. Você só reclama. Aí ele falou assim, nossa, forte, hein? Eu falei assim, é. Sabe por que você só reclama? Porque você está só vivendo o teu mundo.
você está vivendo só o teu mundo. Como pastor, eu sento na mesa de muitas pessoas. Como pastor, eu estou sentado na mesa de uma pessoa que está celebrando pela prosperidade, por aquilo que Deus está fazendo sobre a vida dela. Mas também como pastor, eu estou sentando numa mesa de uma pessoa que fala assim, cara, eu só preciso de um dinheiro para comprar um pão. Como pastor, eu estou celebrando o nascimento, mas como pastor também, eu estou celebrando uma pessoa que acabou de morrer. Estou no velório. Como pastor, eu estou ouvindo diversas histórias, circunstâncias, problemas. Pessoas que estão numa situação bem mais pior do que eu. Sabe, quando você serve as pessoas, isso te traz senso. Deixa eu falar, isso te traz senso. Muitas pessoas perderam o senso porque não servem o outro. Está comigo? Isso é poderoso. Tem um versículo que eu gravei na minha mente. Eu gravei no meu coração. Eu estava conversando com um dos meus melhores amigos. Inclusive é aniversário dele hoje. Estava conversando com ele. Eu falei, cara, estou cansado de ir para Disney, cara. Conversa. Estou cansado de ir para Disney, mano. Nossa, sol, calor e tal. Ele falou assim, amigo, Provérbios fala que a alma farta pisa em favos de mel. A alma faminta, até aquilo que é amargo se torna doce. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, meu Deus, eu me alegrava tanto ir no Itaparque. Eu nem tinha esperança de ir para Disney. Agora eu estou na Disney e estou reclamando que eu estou cansado de ir para Disney. Antigamente eu achava tão top o Mutirama. Eu não tinha nem perspectiva de ir para fora, de viajar pelo mundo. Agora Deus está fazendo a minha vida. E de repente, você está entendendo certas situações que você começa a reclamar? Sabe por quê? A alma farta pisa em favos de mel. Agora a alma faminta, aquilo que é amargo se torna doce. Só quem passou por circunstâncias difíceis, sim ou não? Só quem passou por momentos difíceis da vida, sim ou não? Você se alegrava com coisas amargas e se tornava doce na sua vida. Faz sentido? Hã? Você que passou pelo desafio da tua família. Talvez você estava na mesma situação que eu, querendo ter um filho, mas eu não podia ter. E Deus me dá um milagre, Ryan. E hoje ele acorda 4 horas da manhã. Ué! Hoje ele acordou, recentemente 4 horas da manhã. E aí, vamos brincar? Tipo isso na mente dele, né? Eu estou traduzindo meu filho. E aí, bora brincar? Acorda. Aí muitas vezes, nossa, eu queria ter um filho. Aí você tem um filho, aí você fala assim, nossa, já chega. Já viu? Nossa, já chega. Não, para mim, eu acho que você queria ter 10 filhos. Muitas vezes nós reclamamos de certas coisas em nossas vidas, porque a gente está com a alma farta. A gente perdeu o senso das coisas. Quantos aqui olham para a sua história e fez assim, uau, Deus é tão maravilhoso. Quantos aqui olham para a sua história e falam assim, uau, o que Deus fez na minha vida é um milagre. Talvez você sonhou ter o teu filho da igreja. Você sonhou ter a sua família na casa do Senhor. Você sonhou ter os seus parentes na igreja. E agora você reclama, porque, nossa, meu Deus, meu filho está indo para a igreja demais. Meu filho está falando de Jesus demais. Meu filho parece que está obcecado demais com esse da igreja. Você sonhou pelo teu marido. Você sonhou pela tua esposa. Agora você reclama. Você sonhou fazer aquela viagem do sonho. Você sonhou viver ministerialmente de uma forma próspera. Agora você reclama. Por quê? Você está com a alma farta. O que você precisa? Você precisa servir. Servir.
Porque servir te faz lembrar. Servir as pessoas te faz lembrar. Fala assim, eu já passei por essa situação. Servir te faz trazer a consciência, trazer a memória daquilo que você viveu. E também te traz a memória daquilo que Deus também pode fazer na vida das outras pessoas. Porque você é um testemunho para a vida das outras pessoas. Está comigo? Como é que eu sirvo as pessoas? Testemunhando. Quantos aqui já tiveram casamentos restaurados? Testemunha sobre isso. Quantos aqui tiveram empresas falidas agora? Deus prosperou a tua vida? Testemunha sobre isso. Está comigo? Nós precisamos servir as pessoas. Sabe? Eu gosto de servir as pessoas sendo generoso. Sabe, ser generoso. Abençoar as pessoas. Servir as pessoas. Quinto e último. Fortalecer o Senhor é subjugar o inimigo. Portanto, submete-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Resistir ao diabo não é fugir. Resistir é negar-se a obedecer ao diabo. Você foge do pecado, não do diabo. O diabo você precisa mandar embora. Existem certas coisas na tua vida que está acontecendo na tua casa, que você precisa tomar a rédea. Você precisa tomar a autoridade. Se você sente que está tendo opressão na tua casa, você sente que está tendo um ambiente diferente na tua casa, não é você que tem que sair da sua casa, é o diabo que tem que sair da sua casa. É você que tem que declarar a Deus. Eu declaro sobre a minha casa os céus e terra. Eu declaro a paz de Deus. Eu declaro a alegria do Senhor. Você que tem que começar a profetizar. Nós precisamos entender que o diabo já está derrotado. Sabe? Nós precisamos entender que Deus já nos deu autoridade para pisar. Nós vamos entender que Deus nos deu autoridade. Coisa que entende que Deus te deu autoridade. Coisa que entende que Deus deu autoridade para você. A autoridade está sobre as suas mãos. Levante suas mãos nesse momento. A autoridade está sobre a sua vida, meu irmão. Você precisa levantar. Você precisa começar a declarar, a profetizar. Deus, eu não aceito. Eu não aceito que o inimigo venha roubar aquilo que o Senhor me deu. Eu não aceito que o inimigo venha roubar a minha paz. Eu não aceito que o inimigo venha roubar a minha alegria. Eu não aceito que o inimigo venha roubar os meus sonhos. Eu não aceito que o inimigo venha roubar os meus planos. Deus, eu tomo posse agora. Eu tenho autoridade. O diabo está debaixo dos seus pés. Ele está debaixo dos seus pés, meu irmão. Você não luta para a vitória, você luta da vitória. Sabe? Nós somos mais do que vencedores. Há quem diz isso? A Bíblia. Aquilo que a palavra diz, eu creio. Quantos aqui creem? Quantos aqui acreditam?